Palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 26, do versículo 14 até o versículo 25. A promoção que os irmãos encontrarem o texto, os convido a se colocarem de pé em reverência à palavra de Deus. Mateus 26, versículo 14 ao 25. Por favor, os irmãos acompanhem. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me queres dar, eu vou entregarei. E perguntaram, e pagaram 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma ocasião para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade, ter com um certo homem, e dizei: o mestre manda dizer, meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os seus discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo, que um entre vós me trairá. E eles, muitíssimos conquistados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O filho do homem vai, como está dito ao seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu Jesus: tu o disseste. Amém? Assembleia dos irmãos. Que contraste entre a cena que nós presenciamos no texto anterior, pregado no último domingo, e o que vemos agora. O contraste entre a atitude de Maria de Betânia e a atitude de Judas Iscariotes. Aquela, Maria de Betânia, durante tempo, durante talvez muito tempo, coletou ali grama a grama, gota a gota, aquele perfume caríssimo de nardo, juntando ali naquele vaso de alabastro, até juntar uma quantidade elevadíssima, mais ou menos meio litro de perfume, mais ou menos 300 denários, se fosse traduzido para diárias de hoje, mais ou menos 45 mil reais, uma grande quantia. E tudo isso ela preparou por amor a Jesus, e derramou sobre a cabeça de Cristo. Se contraste com a atitude de Judas, que escolhe sair, escolhe trair o mestre, e ao invés de investir e entregar algo, vende, propõe vender Jesus para
Tem uns que amam o Mestre, que entregam a vida, que entregam os seus dias, o seu tempo, os seus bens, por amor a Jesus. E tem aqueles outros que às vezes dentro da casa de Deus, dentro da igreja, o traem, o abandonam, o vendem, como fez Judas Iscariotes. Com certeza esse contraste da atitude de Maria de Betânia e a atitude de Judas Iscariotes deve nos levar a uma reflexão. Como nós temos agido? Ou, mais incisivamente, de que lado nós estamos? Nós somos contados, ou a nossa história será daqueles que derramaram perfume em Jesus, ou daqueles que beijaram a traição do Mestre, e o entregaram, e o venderam, e o traíram. Hoje, possivelmente, essa traição se revista de um outro caráter. Você não vai lá diante das autoridades para negar ou entregar Jesus, mas você nega por palavras, por atos, por ações, por omissões, por um mau testemunho, por uma vida devocional relaxada, relaxa, uma vida sem devocional, sem Deus. De lado nós estamos. O texto que ora lemos nos começa assim, então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes. Você consegue ver o peso desse versículo e a tristeza, a dor que ele carrega? Um dos 12. A traição, ela se reveste de maior caráter, de um peso maior, melhor dizendo, justamente por isso. Foi um dos 12 discípulos, um daqueles que estava mais próximo de Jesus, que procurou os inimigos para traí-lo, para enganá-lo, para vendê-lo por preço. Nós só somos traídos por aquelas pessoas que amamos. Nós só somos traídos por aqueles que estão próximos de nós. Essa é realmente a dor da traição. Nenhuma outra mulher pode me trair, além da minha própria esposa. Nenhuma pessoa que não seja meu amigo pode trair a minha amizade, a minha confiança. Somos traídos por aqueles que estão perto de nós. Esse texto aparece nos demais evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, e no evangelho, o quarto evangelho, o evangelho de João. E no evangelho de João, ele diz, olha, isso eu disse a respeito de todos, quando ele lava os pés ali, diz que eles são limpos, porque ele conhece aqueles que ele escolheu, disse Jesus. Mas que até aquele meu amigo, para que se cumpra a escritura, que aquele meu amigo levanta contra mim o calcanhar. É o cumprimento de um salmo. O Salmo 41, no versículo 9, onde o salmista, profeticamente, sem saber, talvez, vendo ali um contexto dele próprio, diz: até o meu amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Aqui está a grandeza da seriedade e tristeza dessa situação. Foi um dos 12. Porque o fato dos principais sacerdotes e fariseus quererem capturar Jesus já era notório. Eles, inclusive, passaram isso por
do povo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 57, que antecede ao ocorrido aqui, o texto diz assim: ora, os principais sacerdotes e os fariseus haviam dado ordens para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciado, a fim de o capturar. Porque eles não queriam capturar Jesus, prender Jesus no meio da multidão. Porque havia ali na festa, na Páscoa, muitos galileus, muitos simpatizantes de Jesus, muita gente que gostava de Jesus, então não queria prendê-lo em público. E qual era a dificuldade deles? Eles não queriam prendê-lo em público e, de maneira privada, particular, sozinho, eles não sabiam onde Jesus estava. Então eles esperavam que alguém do povo pudesse dar essa informação. Mas certamente eles não esperavam. Eles não contavam que fosse um dos discípulos próximos de Jesus, que fosse um dos 12. E aqui há uma mudança nos seus planos. Na semana passada, nós falamos do plano do homem e do plano de Deus, quando falamos desse texto. O homem tem a sua artimanha, mas Deus tem tudo no seu controle. Parece que no mesmo tempo em que Jesus disse: olha, está chegando a Páscoa, e daqui a 2 dias, era terça-feira, daqui a 12 dias, o Filho do Homem será entregue. No mesmo momento que Jesus fala isso, os fariseus, os escribas, os principais do povo, os sacerdotes, estão reunidos decidindo matar Jesus, capturar e matar Jesus, mas eles diziam: não durante a festa, não durante a Páscoa, para que não haja tumulto do povo. Mas enquanto eles dizem não durante a Páscoa, Jesus ele fala o contrário, Deus fala o contrário, durante a Páscoa, para que o tipo, aquele cordeiro pascal que era sacrificado, e comido ali, possivelmente na quinta-feira à noite, fosse agora, estivesse mais próximo da morte do cordeiro, que era o antítipo, que era Jesus. Aquele cordeiro apontava para Jesus, tinha que ser perto. E o plano de Deus é que se cumpra. Como que eles mudaram o plano? Justamente com a chegada de Judas. A gente não pode perder essa oportunidade. Quem sabe os fariseus, os escribas, os sacerdotes, é fruto da nossa oração. Deus está conosco nesse negócio. Olha, um discípulo dele vem empregado. Um dos 12. Tem gente que procura a tentação. A Bíblia diz, lá em 1 Tessalonicenses 5, que a gente deve fugir da aparência do mal. A oração dominical a gente pede: não nos deixe cair em tentação. O Senhor Jesus, ele foi tentado, ele estava no deserto e foi tentado. O diabo ofereceu as riquezas do mundo. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E ele diz: arreda-te, Satanás, porque cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Mas Judas foi o contrário. Não foram os fariseus que foram lá atrás de Judas. Judas, olha, a gente vai te dar um dinheiro aqui se você trair o seu mestre. Pensa bem, essa causa aí está fadada ao fracasso. Eles têm muito a te oferecer. Jesus não tem nada a dar para você mais. Os dias deles são contados. Não foram os fariseus que foram procurar Judas. Não foram os sacerdotes que foram propor alguma coisa para ele. Ou seja, não foram essas autoridades judaicas que foram tentar Judas. Judas é que foi lá, de forma inesperada, para autoridades judaicas, e diz: olha, o que vocês querem me dar para que eu lhe entregue? E aí eles propuseram 30 moedas de prata, uma quantia irrisória para entregar uma causa tão grandiosa. Certamente cumpriu-se a profecia de Zacarias
sexta, vamos estar agora na sétima visão, mas vamos chegar ainda lá, no capítulo 11. No capítulo 11, versículo 13, diz assim: então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro. Sabe que preço é esse? Esse preço que Judas vendeu de Jesus era o preço de um escravo. Lá em Êxodo, no capítulo 21, no versículo 32, a gente lê assim: se um boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão então 30 ciclos de pratas ao dono do escravo. Aquele escravo que foi espoliado, que foi chifrado, o dono dele receberia como indenização 30 moedas de prata. Então o preço que Judas vende de Jesus é o preço de um escravo. 30 moedas de prata. Desse momento em diante, ele saiu e procurava uma oportunidade para entregá-lo. Tem aquele erro, ou crime, que ele é inculpante, e tem aquilo que é premeditado. O que é premeditado é mais grave, merece sempre uma punição mais severa, uma pena mais dura. O que aconteceu com Judas certamente foi isso. Foi algo premeditado. Ele entregou Jesus e ali procurava uma oportunidade para entregá-lo. E aí no primeiro dia da festa, dia 14 de Nissan, em Pães Asmos, os discípulos vieram, talvez Judas estivesse ali entre eles, perguntando: Senhor, onde queres que nós preparemos a Páscoa? Para comer, o Senhor comer a Páscoa. Talvez querendo saber o endereço, o lugar. O novo Evangelho diz que Jesus convocou os discípulos, Pedro e João, para a cidade, para procurar esse lugar. O texto aqui não diz exatamente, não descreve, só diz que eles iam procurar certo homem. Mas nós vemos lá em João que era um homem à entrada da cidade carregando um cântaro. Isso era impossível de confundir-se. Por quê? Carregar um cântaro de água, pegar água no poço, não era tarefa de homem. Era tarefa de crianças ou de mulheres. Não era tarefa de um homem. Então, ver um homem carregando um cântaro era uma coisa rara, não seria visto. E eles foram, exatamente quando chegaram, entraram na cidade, viram um homem carregando um cântaro. E seguiram aquele homem, chegaram à casa daquele homem. Possivelmente aquele homem era um discípulo de Jesus. E ele diz: o mestre manda dizer que vai comer a Páscoa na sua casa. A sua última Páscoa, o seu tempo está chegado. Dia está próximo. E era costume dos judeus naquela época, quem tivesse um espaço grande na sua casa, próprio para isso, e tivesse alguém ou um grupo precisando, que ele devia ceder para celebrar a Páscoa do Senhor. Foi isso que eles fizeram. Vamos celebrar a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se Jesus à mesa com os seus discípulos. Enquanto comiam, declarou-lhe: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Irmãos, essa palavra aqui de Jesus nos revela algumas coisas. Talvez a principal delas é que nós somos pegos de surpresa. Nós somos surpreendidos. Nós somos surpreendidos por uma infidelidade, por uma traição, por um descontentamento ali com alguém. Surpresa com Deus.
Mas Jesus, revelando ali, sabe, um vislumbre da sua onisciência, ele sabe que vai ser traído. Ele sabe quem é o traidor. Ele está no controle. Ele não foi morto, ele não foi entregue, posteriormente julgado, morto, porque ele foi pego de surpresa. Ele foi entregue, ele foi traído, ele aceitou isso, não porque ele foi surpreendido, mas porque ele amava você, porque ele queria salvar a sua vida, porque ele tinha um plano para você, hoje, agora, aqui. Foi porque ele queria, e ele precisava cumprir o plano de Deus, e tendo bebido o cálice, bebeu até a última gota, morrendo morte e morte de cruz. E eles se entristeceram. Eles, ouvindo isso, ficaram muitíssimos contristados. Uma tristeza tomou conta do coração dos discípulos. E aqui é uma auto-reflexão para cada um de nós, o fato de Jesus não ter revelado claramente quem era o traidor. Por quê? O mestre, que sempre acertou, que nunca errou, podiam pensar neles. Se ele está falando que alguém vai trair, não porque alguém vai trair. E eles começaram a pensar, será que sou eu? Será que sou eu? Mas será que sou eu? Isso é uma autoavaliação. Isso é uma visão de que se é pecador, eles não tinham nenhum deles, exceto Judas, tinha ido lá falar com os sacerdotes e fariseus. Nenhum deles, exceto Judas, tinha pensado em trair Jesus. Isso não passava pela cabeça deles. No entanto, quando Jesus diz, um de vocês vai me trair, eles começam a se desesperar, se angustiar, a ficarem contristados, muito tristes, perguntando sinceramente, sou eu? Senhor? Será eu? Será eu? Não é possível, será eu? Essa é a nossa pergunta. A gente sabe que nós somos salvos, nós somos eleitos, que aquele que começou a boa obra em nós vai completar, que o selo do Senhor está sobre a nossa vida, a marca do sangue de Jesus está sobre a nossa vida, mas devemos sempre nos perguntar, será eu? Será que vou trair Jesus? Será que vou me afastar da fé? Será que sou eu que vou me esfriar? Será eu? Porque quantos corriam bem, quantos estavam firmes, de repente caíram e tropeçaram. Aquele que está em pé, veja que não caia. Vigia, ora, fica firme com o Senhor e se examine-se a si mesmo, como a gente lê na ceia, que será exposta aqui na outra semana. Ora, é necessário um autoexame. Uma outra coisa que eu vejo nessa pergunta dos discípulos, nenhum deles perguntou, será Judas? Será Pedro? Será Tomé, um homem de pouca fé? Nenhum deles apontou o dedo para o outro. Todos olharam para dentro de si mesmos. E como isso é um chicote nas nossas costas. Porque como é fácil para nós apontarmos o dedo para o nosso irmão e nunca olharmos para dentro de nós mesmos. Aprenda isso nessa noite com os discípulos. Examine a você mesmo. Sou eu? Se não aponte o dedo, será meu irmão? Será que é fulano? Será que é Beltrano? Cada um fez a pergunta referindo-se a si mesmo e não aos outros. Jesus, sendo amado aos seus, amou até o fim. O que Jesus faz com Judas, que é algo solidário, algo de amor, ensina-nos algumas coisas. Versículo 23, e ele respondeu, é o que mete comigo a mão no prato. Este me trairá. Havia
prato com especiarias, né, com frutas, com molhos ali, e na Páscoa, na celebração, as pessoas sentavam na mesa, pegavam o pão e molhavam ali, comiam. Então, todos ali estavam molhando o seu pãozinho ali. É como diz lá o texto do Salmo 41:9, até meu amigo íntimo, em quem eu confiava tanto, que comia a minha mesa. Eu que comer aqui a minha mesa. Ele não disse quem. Judas não foi maltratado em nenhuma ocasião. Judas estava lá na casa de Simão, quando na terça-feira eles estavam ceando, estavam lá. Ele participou daquele banquete. Judas estava aqui nessa ceia. O texto de João diz que antes de comerem a ceia, Jesus lavou os pés, e lavou inclusive os pés de Judas. Ele catou bem até o fim. Judas não tinha nenhum motivo para trair Jesus, a não ser o pecado, a não ser a ganância. Existem algumas teorias. O pessoal diz, Judas, ele traiu Jesus porque ele queria, a gente que Jesus estava devagar demais, ele queria que ele fosse preso, e aí ele preso, ele ia se mostrar o seu poder. Irmão, embora isso seja algo possível, viável, na imaginação pelo menos, o texto bíblico não nos dá margem para pensar nisso. O texto diz que Judas era ladrão e pegava o que era colocado na bolsa. O texto diz que Judas o traiu por causa do seu próprio coração, por causa do seu próprio pecado, porque o diabo tinha entrado nele. É por isso que Judas o traiu. Não foi por falta de dinheiro, não foi por falta de comida, não foi por falta de afeto. Quantas vezes colocamos culpa em coisas exteriores? Eu estou agindo assim porque eu estou sem trabalho, eu estou agindo assim porque eu sou desempregado, eu estou agindo assim porque eu sou sem saúde, eu estou agindo assim porque eu não tenho dinheiro, eu estou agindo assim porque as pessoas não cuidam bem de mim, não me valorizam, eu estou agindo assim por causa disso, daquilo, outro. Irmãos, é por causa do pecado. E por que Jesus fez isso com Judas? Primeiro, para dar uma advertência para Judas. Embora ele fosse filho da perdição, Jesus, ele chama ele ao arrependimento. Jesus sempre nos chama ao arrependimento. Sempre nos chama ao quebrantamento. Quando ele diz de maneira surpreendente naquela ceia, um de vocês vai me trair. Eu imagino que Judas, o único que sabe o que está acontecendo, porque como que ele descobriu? Como que ele sabe? Como que ele sabe? Judas, eu sei o que você está prestes a fazer. Judas, se Jesus estivesse dizendo, pensa bem, Judas, volte atrás. É uma advertência a Judas. Em segundo lugar, fixa a atenção sobre a profundeza do sofrimento de Jesus. Da maneira com que ele foi traído por um amigo, por alguém que comia com ele à mesa, por um dos seus, e não por alguma outra pessoa. A paixão de Cristo, e a gente vai perder muito se a gente ficar pensando aqui nos detalhes, em Judas, em Herodes, em Pilatos, em Anás, ou Caifás. Não. O texto ele está mostrando o sofrimento de Jesus. O ser traído faz parte desse sofrimento. Em terceiro lugar, mostrou mais uma vez que o Senhor Jesus, ele não é pego de surpresa. Embora Judas tivesse sido traído, isso não foi um acidente, não foi um acidente de percurso, não, foi um plano de Deus. Deus está sempre no controle. Lembrando o Salmo 52, onde está o teu Deus
tempestades, por vezes nos perguntam, nos questionam, a nós crentes, onde está Deus quando isso acontece, quando acontecem tragédias, quando pessoas morrem? Deus está onde sempre esteve, no seu trono, sabedor e conhecedor e sustentador de todas as coisas. Nunca é pego de surpresa. E proporcionou uma oportunidade para que os discípulos se examinem. Mais uma vez, examine-se. Faça uma introspecção do seu coração agora. Mesmo que você diga, olha, mas não fui eu. Realmente era só Judas. Mas todos tiveram a oportunidade de se perguntar: será Deus? Será Deus? Será que sou eu? Faça a pergunta e fique firme nos caminhos do Senhor. Então, Judas, que o traía, se retirou, perguntou, por exemplo: acaso sou eu, mestre? E Jesus respondeu: tu disseste. Irmãos, todos os 11 fizeram uma pergunta sincera, uma pergunta que era do coração. A Júlia faz uma pergunta que brota da sua falsidade, desejo que se escondeu. Se eu não perguntar também vai ficar mal. Ele não: será eu, Senhor? Porque sabia que era ele. E Jesus disse: tu disseste. Não foi tão claro como Natan falou com Davi: tu és o homem. Mas foi o suficiente para Judas entender. O filho do homem é traído, disse Jesus. O filho do homem é entregue nas mãos das autoridades, como diz as Escrituras. Mas ai daquele por dentro de quem o filho do homem é traído. Melhor lhe fora não ter nascido. Um grande contraste. Um amor mostrado por Maria de Betânia, ungindo a cabeça de Jesus com perfume errado, caríssimo, nardo puro, e logo em seguida um discípulo, aquele que comia a mesa com Jesus, indo, procurando voluntariamente as autoridades para entregar a mesa. Dois tipos de cristãos que ainda existem hoje: gente que ama Jesus até as últimas consequências, e gente que na primeira oportunidade trai Jesus. Talvez não por 30 moedas de prata, mas por um namoro, por um trabalho, por um dinheiro ilícito, por uma tentação que bate à porta, por uma promessa de fama, de glória. Gente está procurando uma oportunidade para entregar Jesus. De que lado você está? Você esteja do lado daqueles que amam o Senhor, que perguntam de coração aberto: será eu, Senhor? Mas só para fazer um exame íntimo no coração, mas estarem juntando gota a gota do nardo, do perfume caro, para derramar sobre Jesus, porque Ele merece tudo de nós. E nós o temos. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente, continue falando ao seu coração. Amém.